Top 18. Chegamos, pessoal, ao nosso último bloco desse curso EAD montado com todo o carinho para vocês com relação aos 5 anos de vigência do Código de Processo Civil, em que nós identificamos muitos avanços, em que nós identificamos muitos aspectos positivos para a advocacia previdenciária, mas que a gente também fez as devidas críticas, respeitado exatamente o estado da arte, tudo que a gente viveu durante esses 5 anos do Código de Processo Civil. A gente buscou estabelecer aqui as críticas fundamentais do sistema, também trazendo depois o que fazer, como fazer, de que forma podemos, suplantar as deficiências do código a favor de uma advocacia previdenciária dinâmica, séria, ética e eficiente a favor dos segurados. O nosso, em breve síntese, as nossas críticas foram a partir do artigo 302 com relação à responsabilidade objetiva e devolução de valores e liminar. Passamos pelo artigo 379, o ato de permanecer em silêncio em audiência. Passamos pelo rol do agravo do instrumento e a solução dada pelo tema 988 do STJ. E entramos no veto ao artigo 937.7 do Código de Processo Civil com relação ao veto da sustentação oral no agravo interno. Avançamos para o artigo 139, parágrafo único, e a dificuldade de interpretação e aplicação desse dispositivo com relação aos prazos dilatórios na instrução. Falamos das disposições transitórias aplicáveis aos juizados de uma maneira pouco orgânica, sistematizada, lógica, à luz dos espaçados artigos 1062 e 1065. Falamos da ordem preferencial de julgamento do artigo 12, que foi simplesmente dizimada, relativizada pela alteração legal da Lei 13.105 de 2015 na vacatio legis pela Lei 13.256 de 2016. E por fim, a gente entra num ponto bastante interessante e de crítica, que é o prazo para o julgamento dos precedentes. O artigo 980 vai regulamentar o prazo de 1 ano para julgamento dos precedentes obrigatórios, mas vai autorizar a permissão de relativização pelo Estado juiz. Se nós formos identificar o lapso do tempo de 1 ano para julgamento de um precedente importante, para julgamento especialmente dos precedentes obrigatórios anunciados pelo artigo 927.3, recurso especial repetitivo, recurso extraordinário repetitivo, incidente de assunção de competência, nós temos aqui um lapso temporal bem interessante, bem significativo e razoável. O problema justamente está no artigo 980, mutatis mutandis com o que aconteceu no artigo 12 da ordem de julgamento, com essa possibilidade de relativização pelo Estado juiz, mesmo que fundamente, o que também constava ali no artigo 12, essa orientação, à luz do inciso 9, quando dizia que a causa que exige urgência no julgamento assim reconhecida por decisão fundamentada. Bom, aqui no artigo 980 nós temos a possibilidade de relativização da ordem do julgamento dos precedentes ou não julgamento do precedente obrigatório por decisão fundamentada do relator. Não há outras maiores especificações. Uma série de decisões importantes do STJ, do STF e mesmo da TNU, embora em menor número, ficam aguardando o julgamento e depois ainda eventual modulação de efeitos de embargo de declaração por um prazo indeterminado. Tem mais essa. Já sabendo que vai demorar para julgar, já sabendo que o tema é importante, não seria o caso de já emitir os precedentes, nos nossos casos os precedentes previdenciários, e já modular os efeitos? Veja o tema 709 do Supremo Tribunal Federal, da atividade especial,
com problemas de erro até de português grave sobre o tema da suspensão ou da extinção da cessação do benefício, os embargos de declaração complexos também, com uma série de questões difíceis quando modulou os efeitos, ainda abrindo espaço, no meu entendimento, claramente para novos embargos de declaração. Então, realmente, nós temos no Brasil, depois dos 5 anos de vigência, em que nós não temos uma ordem de julgamento clara dos processos, não avançou nisso, e nós não temos nenhuma segurança jurídica com relação ao prazo de julgamento dos precedentes obrigatórios. E quando julgados os precedentes obrigatórios, nós não temos nenhuma previsão clara a respeito de quando vão ser julgados embargos de declaração para fim de modulação de efeitos. Então são 2 problemas aqui. Quando vai ser julgado o precedente e depois quando é que vai ser modulado os efeitos. Tendo em vista que na maioria dos casos a gente notou isso, eu acabei de dar o exemplo do tema 709, do segurado que exerce uma atividade insalubre, está aposentado, quer permanecer naquele posto e que, segundo o Supremo, é constitucional o artigo 57, parágrafo 8º da Lei 8213, que determina a necessidade de afastamento. Agora, o termo é tão complexo que foi excepcionalizado para os profissionais da área da saúde agora no Covid. Até porque esses profissionais não podem sair dos postos agora, mesmo aposentado especial, em razão da necessidade de tratamento intensivo de tantas pessoas em estado que a gente vive hoje de praticamente de guerra. Então, não queremos de qualquer maneira diminuir o drama da situação, a dificuldade do julgamento dos precedentes. O que se sabe é que são temas realmente difíceis. Então precisam ser enfrentados. E modulados os efeitos o quanto antes. A toda evidência, o artigo 980, portanto, deveria ser respeitado. Quando diz que, literalmente, o incidente será julgado no prazo de 1 ano e terá preferência sobre os demais feitos ressalvados que envolvam réu preso e pedido de habeas corpus, que é uma questão criminal. Parágrafo único. Superado o prazo previsto no caput, cessa a suspensão dos processos previstos no artigo 982, salvo decisão fundamentada do relator em sentido contrário. Porque a ideia do prazo de 1 ano é justamente para que os demais processos que estavam sobrestados, que estariam sobrestados, aguardando a decisão das Cortes Supremas, eles continuassem a correr. O que é um problema sério de insegurança jurídica. Como é que o processo vai correr se não há decisão do Supremo? Ou do STJ sobre o tema? Ah, mas passou 1 ano do julgamento, e agora? Ah, mas o relator deu uma decisão fundamentada em sentido contrário. No sentido que deveria permanecer suspenso. Então, nós temos aqui de novo, repito, um problema aqui no artigo 980, um problema de cumprimento do prazo. Mais um prazo atípico, mais um prazo à luz lá do que também criticamos o artigo 139, parágrafo único, mais um prazo dado ao Poder Judiciário sem devido cumprimento. Mais uma determinação que, quem sabe, no máximo, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, poderia de alguma forma auxiliar nessa construção, e nós temos problemas. Os precedentes obrigatórios precisam ser cumpridos, precisam ser bem julgados, precisa ter modulação de efeitos, mas não pode permanecer tanto tempo parados nas Cortes Supremas como nós temos essa dificuldade hoje. Para a advocacia previdenciária é muito complicado isso. Como compatibilizar isso? Né? Os processos nas instâncias inferiores correndo sem a devida modulação de efeitos pelo Supremo ou pelo STJ. Se está tudo parado, como e tudo parado por prazo indeterminado,
aguardando o STJ, o STF, o mesmo a TNU, como justificar isso para o cliente que precisa do benefício de caráter alimentar, precisa resolver a sua vida. Então é um artigo problemático, um artigo que exige a nossa atenção, o nosso cuidado. E o advogado previdenciário tem que ter muito cuidado, especialmente para buscar o quê? Mesmo via embargos de declaração, me parece que o processo continue sobrestado não só após o julgamento do tema, mas após até o trânsito do tema, porque pode, nos embargos de declaração, nós termos uma modulação de efeitos que seja muito significativa, muito importante e muito decisiva para bem ou para mal do segurado, mas que a gente só vai saber isso após o final, o julgamento, né, do precedente obrigatório, o que se dá não só num primeiro momento com a formação da tese, mas também com a modulação de efeitos da tese. O tema dos precedentes é um tema que pegou, mas ainda com muitas dificuldades em termos de organização, né, da formação desses precedentes e da questão da modulação de efeitos. A minha posição particular é que realmente o advogado, a advogada tem que ter o máximo de cuidado para não deixar os processos da origem seguir, a fim de que se forme um trânsito julgado contrário à orientação de um precedente depois posto, né? Que pode, inclusive, determinar propositura de ações rescisórias ou, né, ações que busquem anular a formação daquela coisa julgada contrária ao precedente emitido posteriormente pelas Cortes Supremas. O ideal seria realmente sobrestar o processo na origem até a definição completa, não só da tese, mas também dos embargos de declaração opostos. Seja como for, fica aqui a nossa crítica final. A redação do artigo 980, especialmente no caso que é o parágrafo único, que excepcionaliza, né, o prazo de 1 ano a partir de decisão do relator que possa, digamos assim, solicitar a prorrogação desse prazo, desde que fundamente o que não é uma atitude difícil, né, para ser tomada pelo magistrado. Queria agradecer demais a todos que acompanharam o professor Rubim em mais essa jornada, um primeiro curso importante em AD que a gente estabelece estudando o processo civil, estudando o processo previdenciário, buscando as conexões de processo em nome de uma advocacia previdenciária melhor, identificando os grandes artigos a favor da nossa advocacia previdenciária e também os artigos polêmicos, os artigos problemáticos que exigem de nós toda a atenção e todo o nosso cuidado. Muito obrigado, professor Rubim. Processo é comigo mesmo. Até a próxima.